Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lex Talks, o seu canal de inovação jurídica. Nos 6 primeiros episódios, tratamos da inovação num contexto interno, para melhorar e aprimorar procedimentos e processos de dentro do seu jurídico. No episódio de hoje, vamos falar da mentalidade empreendedora e da experiência do cliente no seu jurídico, seja em escritório de advocacia ou jurídico interno de empresa. E chegamos ao 7º episódio do Lex Talks. Até parece que a gente começou ontem a gravar o primeiro episódio e hoje com 2 empreendedoras e advogadas como convidada para tratar sobre um assunto que a gente não abordou, né, nos 6 primeiros episódios, e daí a relevância dele. Bom, antes, apresentar a Giovana. Giovana Soares, ela é advogada e controller jurídico no Rasson Advogados e consultora em gestão jurídica. Seja bem-vinda, Giovana. Bruno, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada também pela minha colega, amiga que está ao meu lado, Elaine. É um prazer falar ao lado de vocês, principalmente por sermos já colegas da Comissão de Gestão da OAB. E é um prazer. Obrigada. Legal. E Elaine Pedroso. A Elaine, ela é consultora e mentora para advocacia empreendedora. Seja bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, Bruno. Um grato prazer o convite, um grato prazer o assunto e um grato prazer a companhia. Falar sobre gestão, empreendedorismo, inovação, tecnologia, acho que esse podcast vai demorar 7 horas para comemorar o 7º episódio. Vai ter que ser uma nova temporada, uma spin-off quase, né? Legal, legal. Bom, a gente sempre gosta de começar os nossos episódios pedindo para que os nossos convidados se apresentem. Contem um pouquinho sobre a sua trajetória, enfim. Giovana, vamos começar por você? Bom, vamos. Eu vou tentar fazer aqui o poder de síntese de toda essa história. Mesmo com 25 anos, eu já tenho aí uma boa história de profissão. Bom, eu sou advogada e controller na Rasson Advogados aqui em Curitiba, mas também sou consultora em gestão jurídica em alguns escritórios aqui também de Curitiba e em outros estados. Também procuro desenvolver pessoas que querem chegar nessa área de controladoria jurídica, o que é a área de controladoria jurídica. Então, eu faço mentoria para algumas controllers. E a minha experiência, ela inicia desde o começo da faculdade, já com esse olhar para a gestão. Eu sempre gostei desse mundo de controle e acho que era uma característica minha. E com isso, toda a faculdade eu já fui entrando em escritórios em áreas de controladoria jurídica. No último ano de estágio, propriamente, eu já identifiquei que eu queria ser controller. Então, em um escritório aqui de Curitiba tradicional, renomado, eu entrei na controladoria antes mesmo de me formar. E lá me estruturei, conheci a área, conheci várias referências, estudei muito dentro desse escritório e fui passando por outros escritórios até chegar hoje no Rasson para estruturar a área de controladoria jurídica deles. E, além disso, também fui muito procurada por outras pessoas dentro do ramo jurídico para desenvolver isso nos escritórios, né? Então, como que eu vou estruturar uma área de controladoria? Como que vai funcionar essa gestão? Atrelado muito à tecnologia. Então, hoje nós temos inúmeros sistemas e eu também procurei aprender sobre esses sistemas justamente para auxiliar os advogados e advogadas no mercado a saber mexer e utilizar de um sistema de gestão que é muito importante. Legal. E hoje é uma das referências, né? Quando o tema é controladoria jurídica, gestão. Muito bacana. Obrigada. Elaine, conta um pouquinho aí sobre a Elaine. Elaine, já estou exercendo a advocacia há mais de 20 anos. Deu para aprender bastante coisa e principalmente algo que eu falo muito nas minhas aulas. Compreender os erros e transformá-los em sucesso de fato. Então, eu exerço a advocacia diária, exclusivamente a advocacia corporativa extrajudicial. Quer me deixar feliz, me dê um contrato para fazer e redigir e poder pirar em todas as cláusulas. E eu exerço um trabalho de mentoria e consultoria para advogadas e advogados. Com os escritórios de advocacia, faço toda a reestruturação da base.
A Giovana, ela consegue chegar na controladoria e olhar depois que o escritório já tem efetivamente uma base pronta com a sua identidade corporativa pronta, posicionamento e um planejamento estratégico para que a controladoria possa efetivamente trabalhar. E dentro de todas essas discussões de gestão e empreendedorismo, eu comecei depois de lecionar para a faculdade. Lecionei durante 10 anos para a graduação, né? Desisti da graduação para trazer a educação para pessoas já formadas. Ao invés de discutir já nos bancos da faculdade, depois que as pessoas pudessem ter uma real noção de qual área atuar, como atuar, e aí construir uma carreira com rentabilidade efetiva. Sucesso é algo muito subjetivo, mas muito permeado pelo dinheiro. Então, hoje eu trabalho tanto na advocacia quanto especificamente no meu projeto da advocacia empreendedora. Achei legal o que você falou, né? Que antes você lecionava ali para quem, né, estava dentro das faculdades e aí você começou a trabalhar com quem já estava formado, enfim. E eu tenho feito neste ano de 2023, falei o ano porque vai que você está assistindo isso daqui 3 ou 4 anos, né? Eu comecei a reparar, né? Obviamente já via isso enquanto estava na faculdade, mas quando a gente sai, a gente começa a criar uma visão um pouco diferente do mercado, né? E a gente vê o quanto a galera sai sem uma visão muito clara do que fazer, e quando tem uma visão clara do que fazer, a dificuldade, né? De saber por onde começar, porque, enfim, se você vai abrir o seu próprio escritório, você vai acabar empreendendo, ou se não, se você vai fazer alguma consultoria ou algo nesse sentido. Então, aí, né, demonstrando também o quanto é relevante realmente quem, né, está aí ou na fase ali saindo da faculdade ou que está entrando no mercado, que você não precisa fazer isso sozinho, né? Você pode buscar pessoas para te ajudar, e ele é até recomendado, né, Elaine? Porque, poxa, você pela trajetória que você tem, obviamente que você já errou muito, porque faz parte do processo, né? Você já desenvolveu várias metodologias e várias hipóteses que, obviamente, que outras pessoas não precisam cair no mesmo erro, né? Elas podem aprender umas com as outras, né? Então, muito legal. Eu falo que porque realmente a gente incomoda isso, assim, sabe? De você ver o quanto sai pessoas da faculdade, assim, bem perdidas, e às vezes acabam até saindo da área jurídica por falta de informação. Na LexNautas, a gente lida com profissionais de vários níveis, várias senioridades, né? E a gente pega muitos profissionais que estão ali saindo da formação, e a gente vê exatamente nisso. Às vezes eles estão tão desanimados, tão perdidos, que acabam migrando para outras áreas. Então, você, né, que está nesse momento aí, por favor, não desista da área jurídica. Precisamos, né, de pessoas com perfis diferentes, experiências diferentes e histórias diferentes para fazer, né, a gente crescer. Mas, bom, vamos lá, né? Eu vou me empolgando aqui, se deixar, né? Não para de falar, homem, mas enfim. Elaine, por que mentalidade empreendedora na advocacia? Por que é importante? A grande sacada é compreender que a advocacia é um negócio. A advocacia não é uma missão de vida. A advocacia não é ajudar as pessoas. A advocacia é uma profissão como toda e qualquer outra. E, a partir do momento que você exerce um negócio, você exerce uma profissão que está relacionada a negócios, ela tem que ter lucro. E a advocacia, ela foi muito trabalhada como, nossa, vocês advogados ajudam as pessoas. Não, nós prestamos um serviço e somos pagos para isso. Simples assim. Mas como ela veio com essa mentalidade de auxílio, de ajuda, de missão, se tornou uma coisa que, mas eu não posso cobrar porque a pessoa não tem dinheiro. Eu não posso cobrar o valor que eu realmente acredito porque o cliente não vai conseguir pagar. O que é caro para você não é caro para mim e não é caro para o outro. A advocacia é um negócio, como tal, ela precisa gerar lucro. Ela precisa gerir pessoas, ela precisa apresentar um planejamento para uma construção a longo prazo de uma marca, para que ao final você consiga ter um legado. O que realmente eu deixo quando eu saio da advocacia? Um monte de processo com prazo para cumprir? Clientes. Não, eu não deixo o cliente, eu não deixo o processo.
Eu deixo a minha marca enquanto ou pessoa advogada ou quanto escritório, né? Então, a mentalidade é o que faz com que compreenda que a advocacia é um negócio e que ela precisa ter lucro. Isso faz com que a pessoa advogada ela saia da advocacia de subsistência, que estatisticamente em todo o Brasil é muito comum, que é a pessoa que simplesmente consegue fazer o pagamento das contas. E só. E paga as contas do escritório e paga as suas contas pessoais. Né? Nós somos pessoas advogadas. O nosso dia a dia, as nossas contas pessoais, se eu quero comprar um relógio, se eu quero comprar um carro, o dinheiro vem da minha advocacia. Então, o meu empenho com o meu negócio é o que vai falar qual carro eu vou comprar, qual relógio eu vou comprar, qual viagem eu posso fazer. Né? Você vai passar a escolher através dessa mentalidade. Então, a mentalidade, ela não é mais uma, tá, ok, serei empreendedor. Não, é uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de negócio no seu dia a dia para transformar o seu negócio em sucesso de acordo com o que você compreender como sucesso. Eu dou um exemplo muito básico nas minhas aulas. De repente, o sucesso para você é comprar o último modelo do celular X. Ok. Para mim, o sucesso é fazer uma viagem internacional de primeira classe que eu fique 15 dias e visite o lugar que eu quiser. Tarará. Para outra pessoa, o sucesso é comprar uma casa na praia. Ou para outra pessoa, o sucesso é poder custear certos benefícios e proveitos para os seus pais. Ou para os seus filhos. Então, assim, a partir do momento que você tem a mentalidade empreendedora, você passa a compreender para que serve o seu negócio. E aí você deixa de romantizar excesso de trabalho, você deixa de aceitar que o cliente manda no seu escritório. O escritório é teu, não é o cliente que manda. Ele é simplesmente uma pessoa que compra o teu serviço dentro das tuas regras, dentro do preço que você cobra. E aí você passa a trabalhar também o quê? O valor que você entrega. Eu não entrego simplesmente um contrato para o meu cliente. Eu entrego o melhor contrato. O contrato que a hora que ele realmente tiver um problema, ele vai vir desesperado e vai falar, não, fica tranquilo, lembra aquela cláusula assim, assim, assim? Tá aqui, tá resolvido. Você não tem problema. Então, a mentalidade é isso. É olhar como um negócio, compreender estratégias de longo prazo para alcançar um determinado objetivo que é extremamente pessoal. Legal. E quando a gente fala nessa mentalidade empreendedora, normalmente a gente está falando só dos sócios do escritório, né? Ou é importante que os demais advogados que ali estejam trabalhando, ou, né, se não advogados, enfim, né, os profissionais que estão ali na área jurídica, também tenham essa mentalidade diferenciada? Normalmente espera-se isso só dos sócios do escritório? Na verdade, a gente tem que trabalhar para que seja absolutamente todo mundo do escritório. Todas as pessoas, sem a menor exceção. Porque a mentalidade, se ela está voltada para o negócio ele está diretamente relacionado à experiência do cliente. Então, se eu tenho lá, o sócio fez todo o planejamento estratégico, mas eu tenho uma equipe que não conduz. Eu tenho uma equipe que não dá o retorno para o cliente. Eu tenho, de repente, uma pessoa de recepção que trata mal o meu cliente, que não repassa o recado para advogados. Um advogado que não preenche sistema, que não cumpre prazo. Poxa, Helene, mas prazo é empreendedorismo? Faz parte da mentalidade empreendedora. Porque está relacionado ao negócio. Se o meu escritório tem o hábito de não atender bem o cliente, não cumprir as regras da sua contratação, se eu tenho um problema de cultura organizacional, de assédio dentro do escritório, tudo isso vai impactar. Então, muitas vezes, dentro de treinamentos, os treinamentos até que nós fazemos e dentro das etapas preparatórias da Conferência Estadual da Advocacia Paranaense, o que nós fizemos? Falamos muito sobre o quanto vale o teu cliente dentro do escritório e o quanto você investe no intraempreendedorismo, na cultura empreendedora para a tua equipe. Quanto que nós chegamos para associados, para estagiário, né? E falamos assim, viu? O que você acha sobre prospectar cliente?
como que você acredita que isso acontece? Você acha que é uma mágica? Não, acontece de tal. Você explicar a estratégia de prospecção, você explicar a estratégia de precificação do escritório. Porque muitas vezes a pessoa estagiária pode achar que é caro. Não, é muito caro o valor que o escritório cobra de honorários. Tudo bem. Então, eu vou te explicar o que forma um preço. Sabe esse café que nós servimos para o cliente? Isso custa tanto. Isso faz parte do negócio. Sabe esse sistema que nós pagamos tudo para que seja melhor a experiência do cliente, a tua experiência de trabalho? Custa tanto. Então, o empreendedorismo, ele não jamais pode e principalmente não deve ficar ao sócio ou à alta direção do escritório. Ela tem que obrigatoriamente ser compartilhada com todas as pessoas. Todas as pessoas. Independente do poder de decisão que ela tenha dentro do escritório. Legal, até porque no exemplo que você trouxe ali do estagiário, tem muitos escritórios que têm o programa, né, para no futuro formar essa pessoa para vir a ser sócio. Então, se você não desenvolve isso nela, né, poxa, daqui a pouco você tem vários sócios do teu escritório que não tem essa mentalidade de empreendedorismo, olhar para fora, né, clientes, enfim. E é até uma questão de propósito, que a gente Exato. fala muito nas nossas palestras e tudo mais. No sentido de que, como é importante ter um propósito igual, tanto do sócio quanto da equipe. Porque não basta o sócio ir atrás para prospectar clientes e a equipe também não manter aquele cliente, em auxiliar no desenvolvimento, às vezes, de uma área. Puxa, aquele estagiário que a gente tem ali, ele não gosta da área que ele trabalha, mas ele gosta de uma área que o escritório não tem. Será que não é oportunidade de criar essa área com o auxílio dessa pessoa? Então, é também trazer as oportunidades e ter a missão, a visão e os valores, a base do escritório, igual para todo mundo. Uhum. Legal. E daí, por que a gente está falando dessa mentalidade empreendedora num podcast que a gente está falando sobre inovação, né? Até porque é essa mentalidade que vai nos estimular, né? Olhar para dentro do negócio, ver aonde a gente pode melhorar e aperfeiçoar, né? Giovana, você começou, né, pelo que eu pude entender, como intraempreendedora, né? E aí começou a empreender também, né? Então, eu imagino que essa tua trajetória, né? Você teve que desenvolver, né? Habilidades, conhecimentos, até porque é muito diferente quando você está numa estrutura, né? Que você tem mais pessoas, né? Ali, enfim. E quando você sai para empreender e vai fazer ali por conta, enfim, né? E levar o teu propósito para outros locais também. Então, queria que você contasse um pouquinho para você, para a galera que está assistindo, como que foi esse desafio para você, né? De intraempreendedorismo, empreendedorismo, enfim. Perfeito. Bom, eu sempre tive muito isso em mim, que era a necessidade de ter também mais uma fonte de renda. Uhum. A gente não ser dependente só do lugar que nós estamos. Uhum. E, além disso, atrelado ao meu perfil da gestão, eu procurei, de fato, desenvolver habilidades que eu sentia dificuldade no escritório, por exemplo, que eu estava na época. No sentido de que, poxa, os advogados não alimentavam o sistema. Poxa, mas não entendiam o sistema. Será que não é interessante, então, a gente dar um treinamento sobre aquele sistema? Entender quais são as suas versões e as suas atualizações? Então, eu fui criando isso internamente no escritório, através de treinamentos sobre gestão de tempo, sobre produtividade, a importância de ter isso e o desenvolvimento ali também da marca pessoal dos outros advogados. E a partir disso, eu fui começando os posts ali no meu Instagram, de uma forma bem orgânica, criando os meus posts, eu montando propriamente, falando sobre controladoria e sobre os desafios do meu dia a dia. E eu comecei a encontrar pessoas que também passavam por esses desafios, né? Porque às vezes a gente acha que só nós temos aquele problema naquele escritório. E, na verdade, é uma realidade de grande parte dos escritórios. Então, eu fui, a partir desse contato, conversando com essas pessoas, entendendo quais eram as necessidades e fui, de fato, indo atrás de algumas ferramentas, de tecnologia também, e conhecendo pessoas referências. Então, na época, eu falei assim, puxa, na minha época, quem são as pessoas que eu quero conhecer? Então, na época, eu marquei uma reunião com o Fabiano,
né? A gente sequer se conhecia. E hoje somos amigos, inclusive, pessoais. Mas eu falei, puxa, me conta como é a sua história, o que aconteceu, a controladoria. Porque na época eu estava ainda na dúvida se eu ia peticionar mesmo, se eu ia para a controladoria. E ele falou, olha, Giovana, o que eu posso te falar é, fique na controladoria. E, de fato, eu me mantive, me apaixonei ainda mais pela área. Então, eu também procurei referências no mercado ali da área que eu queria desenvolver. E foi a partir disso que eu fui desenvolvendo a minha marca pessoal. E eu acho que uma coisa também vai levando a outra. A gente começa a receber convites para dar uma palestra sobre um tema, porque, por incrível que pareça, ainda existem dificuldades banais, como a usabilidade do sistema do Poder Judiciário. Então, como os advogados hoje ainda também não sabem mexer numa ferramenta que eles precisam. Porque uma coisa é um escritório não ter um sistema jurídico, que, na minha opinião, eu já acho preocupante, mas não saber mexer no Projúdio, por exemplo, não tem como, ele precisa saber, ele precisa peticionar. Então, foi a partir das dores do dia a dia dos advogados que eu convivi na época, que eu fui desenvolvendo a minha marca pessoal e levando isso para fora, né? Eu acho que o conhecimento é algo que precisa ser compartilhado. Ele não pode ser algo que eu guarde para mim ou que você, Bruno, guarde para você. Então, isso foi fazendo com que várias portas foram se abrindo e hoje eu consegui consolidar, de fato, algumas consultorias em escritórios e também como professora de sistemas de gestão para desenvolvimento da carreira dessas pessoas que querem me ter hoje como referência, que eu acho isso muito bacana. Muito legal. Você falando, eu pesquei 2 pontos assim que mexem muito comigo no sentido do que eu tenho visto assim nos últimos anos e até algumas coisas relacionadas à minha própria história, digamos assim. Mas quando você fala da questão da identificação do problema, né, que você viu assim dentro do que você tinha no dia a dia, viu que você conseguia resolver e pensou, poxa, alguém lá fora pode ter o mesmo problema. A gente vem fazendo nesse ano, junto com o Sebrae, alguns programas de ideação, que a gente chama, em universidades, enfim, não só focado na área jurídica, mas também na área jurídica. E aí a gente começa a nossa brincadeira falando pra galera, olha, identifique um problema. E é muito, assim, não engraçado, não é a palavra correta, mas assim, normalmente as pessoas não olham em volta o que acontece no dia a dia delas. Elas começam assim a imaginar qual problema deve existir, quando na verdade, né, a gente no dia a dia tem um monte de coisa à nossa volta que a gente poderia melhorar, né? Então acho que essa visão, né, é muito bacana da gente ter um olhar crítico para nossa rotina, o que está acontecendo e o que está em volta da gente. E aí você falou também sobre posicionamento, né? Poxa, comecei ali a fazer os meus posts em rede social e tal. Hoje, né, conversava com uma amiga a respeito sobre isso um pouquinho antes do nosso bate-papo aqui, e a gente falou sobre essa questão do posicionamento, porque às vezes as pessoas que estão dentro do escritório, elas podem ser referência para os seus colegas de trabalho. Mas, gente, a partir do momento que você não é referência para o mercado, qualquer suspiro que acontece, qualquer coisa, né, que dá alguma questão na tua situação atual, você tem muita dificuldade. Se você precisar buscar uma nova carteira de clientes, se você precisar ir para um outro escritório ou desenvolver o seu próprio projeto, né? E uma coisa não anula a outra, né? Você fazer um bom trabalho internamente não interfere de forma alguma a esse trabalho externo, né? Faz sentido? Exatamente. E não tem conflito. São coisas completamente diferentes. Perfeito. E eu acho que isso é muito importante também no sentido de que a gente fala muito de redes sociais, mas também ter a questão do networking não só das redes sociais. A Elaine fala muito disso, que às vezes não faz sentido realmente para o seu tipo de cliente, para a sua advocacia, a criação de redes sociais. Mas então procure outras formas do desenvolvimento da sua marca pessoal e não só estar atrelado ao lugar que você está. Porque senão você sempre vai ser o advogado daquele lugar. Tudo bem, isso pode não ser um problema para algumas pessoas, mas eu acho que para o desenvolvimento aqui de uma mentalidade empreendedora, a gente fala muito no sentido de desenvolver, sim, esses pontos. Legal. Eu vou precisar citar alguém aqui no nosso podcast, porque eu vou puxar o tema aqui, experiência do cliente.
Já ouço falar há muito tempo de experiência do cliente, não necessariamente na advocacia, mas dentro da LexNautas, né? Eu sempre fiquei muito focado no sucesso do cliente. Então, digamos assim, eles me contratam para eu conseguir um advogado, né, para a vaga deles, e eu focava nisso, vou entregar ao advogado. Só que aí eu comecei a assistir uma live do Matheus Santil, pronunciei corretamente, né, da Oyster, e tá na Oyster lá, né, legal. E ele falou assim, cara, experiência do cliente não é sucesso do cliente. Você pode entregar você pode entregar o sucesso do cliente, você pode entregar o que está lá no teu contrato, mas isso não quer dizer que toda a jornada foi legal. Isso não quer dizer que ele vai voltar a contratar de você. Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu tô focando no negócio errado. Tanto é que hoje, toda semana, quando eu tenho reunião com um time, eu sempre trago isso. Experiência e sucesso do cliente. Quando a gente fecha uma vaga, eu comunico o time e falo assim, olha, aqui a gente teve sucesso, mas não teve experiência. Ou aqui a gente teve sucesso e teve experiência. Tá ótimo. Então, acho que a primeira coisa a se entender estamos falando de experiência do cliente. Então, não é a mesma coisa que sucesso do cliente, né? E aí, trazendo agora para a área jurídica, né? Como que a experiência do cliente se aplica dentro da advocacia? Bom, a experiência do cliente, ela começa lá desde a reunião de kickoff, né? Antes mesmo da gente ter fechado o contrato. Legal. E às vezes a gente pensa que pequenas coisas não trazem a experiência, mas um simples café, como a Elaine mencionou, dentro do escritório. Então, qual o café que eu sirvo para o meu cliente? Outro ponto também muito importante, e aí eu puxo mais para a sardinha aqui para o meu lado, é a gente ter os clientes nas redes sociais, né? Nós, advogados, hoje, empreendedores, nós temos muitos clientes nas nossas redes. E daí eu vou, pensando aqui no exemplo, eu vou e posto que eu estou cumprindo um prazo 23h59, vivendo perigosamente. Isso, será que eu vou trazer uma experiência para o meu cliente que está muito preocupado com aquela ação? E eu sei que eu tenho ele na rede social, ou posso também não ter, porque isso a gente transmite daí para o mercado, para quem a gente tem nas nossas redes. Então, às vezes, a pequena atitude que a gente não pensa e de fato acha que o sucesso, porque eu estou entregando prazo para o meu cliente, tá certo, mas a experiência dele não está sendo boa. Então, eu acredito que é entender toda essa trilha dele dentro do escritório e até o pós, porque é muito importante a gente pensar no pós-venda e pós-entrega do trabalho. Vamos pensando aqui no consultivo da Elaine. A entrega de um contrato. Então, eu vou mandar uma mensagem, eu vou querer saber como que é o feedback desse meu cliente, como que o meu cliente achou o que ele achou do meu contrato, o que eu posso melhorar. E às vezes os advogados, eles têm medo de pedir esse feedback para o cliente. E a gente falou isso muito nas palestras das regionais da OAB, que normalmente quando o advogado ele tem medo é porque ele não garante de fato a experiência e o sucesso do cliente. Então a gente precisa ter a confiança também em todo esse processo, porque quando nós somos clientes de alguma outra venda, enfim, de outro meio, a gente quer passar por essa trilha da experiência. Agora eu vou falar aqui um pouco da questão pessoal minha. Eu fiquei noiva faz pouco tempo e agora eu tô nesse processo de contratação, de salão de festa e tudo mais. E eu, de fato, tô passando por uma experiência do cliente com a minha cerimonialista, então eu acho isso importante. E a gente precisa aplicar isso para a advocacia. Outro exemplo que eu acho muito interessante que a gente fala em palestra é de uma arquiteta que a gente conhece, que ela aplica as 5 linguagens do amor para os seus clientes. Então, ela faz a reunião de kickoff, ela entende qual que é a linguagem do amor daquele cliente e toda a experiência dele é feito naquele tipo de linguagem do amor. Então, eu acho que é isso, é entender o nosso cliente, que tipo de cliente eu tenho hoje no meu escritório e se preocupar com as pequenas atitudes, os pequenos detalhes, que é o que faz a diferença de um escritório para o outro. Que legal. Você falando, eu lembrei agora de uma situação que eu achei muito legal.
Tem um dos nossos clientes, que é o BPO Advogados, que a gente ajudou eles a numa contratação. E eu lembro que meu contato era a doutora Carla, enfim, super bacana também, super antenado à inovação. E eu lembro que quando eu fechei o contrato com eles, me ligaram do escritório e falaram, confirma o teu endereço que a gente vai... tem um pacote para mandar para você. Eu falei, um pacote? Será que eles imprimiram o contrato, assinaram, então me mandando? Quando eu recebi uma caixa com um presente deles. E eu era o fornecedor. Eu falei assim, gente, se eu recebi isso aqui, imagina o que o cliente deles não... Assim, eu me senti tão lisonjeado, assim, eu cheguei, eu fui na portaria, eu voltei para dentro de casa, mostrei para minha esposa, falei, olha que legal, tal, né? Então, assim, às vezes são coisas básicas até certo ponto, né? Que você pode fazer para criar, né, parte ou algo dessa experiência. Elaine, você, enfim... bastante tempo aí na área jurídica, né? Obviamente que me parece, né? Que de uns anos para cá a área jurídica, como a sociedade como um todo, vem sendo transformada, né? Bastante. E sempre foi comum falar do tema experiência do cliente na área jurídica. Agora está crescendo, a galera ainda tem dificuldade. Como que o mercado jurídico está olhando isso hoje? Esse mercado, a experiência do cliente não existia, tá? Não existia mesmo. Tanto que acontecia anos atrás, né? E os advogados ganhavam, as pessoas advogadas ganhavam presente de final de ano, né? Então a gente chegava no escritório, época de final de ano, e iam chegando as coisas no escritório. Chegando bebida, chegando panetone, chegando presente, chocolate. As pessoas advogadas ganhavam. Hoje em dia, não. Começa a mudar, né? Começa a olhar muito do ego também da advocacia, de compreender de que somos prestadores de serviço, não fazemos mais do que a nossa obrigação ao entregar um bom serviço jurídico. Então, quando qualquer escritório, qualquer pessoa advogada fala assim, nossa, o meu diferencial é o meu notório conhecimento jurídico. Eu já olho e falo, você não fez mais que obrigação. Porque isso é para qualquer profissão. Para qualquer profissão. Se eu vou à manicure, eu quero a melhor manicure. Se eu vou ao cabeleireiro, ao médico, eu quero o melhor. O restaurante, eu quero o melhor daquilo. É a mesma coisa com a advocacia. E a advocacia demorou muito para olhar para a experiência do cliente. Se nós fizéssemos agora um stories, colocando uma pesquisa de quem é a pessoa advogada que conhece a jornada do cliente, eu tenho certeza, faço uma aposta com você, que menos de 10% sabe. E a gente pode escolher aleatoriamente qual rede usar. Qual rede usar. Porque as pessoas olham muito também nesse olhar. O sucesso do cliente. Eu entreguei o que ele me... Não, mas aí você só entregou o que ele te contratou. Isso não é experiência realmente. Isso é cumprimento de contrato. O que acontece quando você começa a olhar para a experiência? Você olha aquilo que você estava falando sobre a questão da ideação, né? Dentro do programa do Sebrae. Sebrae é uma paixão antiga da minha vida já. Quando você pega e traz ferramentas para auxiliar o teu cliente, a experiência do teu cliente. Quando nós vamos agendar uma reunião, por exemplo, eu sou do corporativo. Então, eu lido com empresas brasileiras e não brasileiras, eu tenho uma questão de fuso horário, eu tenho uma questão de idioma e pessoas que também têm uma agenda atribulada. Aí, se eu chego para você e falo, Bruno, vamos marcar uma reunião na terça-feira de manhã. Elaine, terça eu não posso. Eu posso na quinta tarde. Tá, poxa, Bruno, mas aqui quinta tarde eu não posso. O tempo que nós vamos perder nisso pode ser considerável. E se eu chego para você e falo assim, olha só, Bruno, vamos marcar a reunião, eu tô te enviando esse link e você vai ver, aqui nesse link já tem toda a minha disponibilidade, ver qual casa com a sua. Ali, você já começou com uma outra experiência. O cliente, e a grande maioria, os clientes que já são mais, quando é cliente novo do escritório, eles falam, nossa, que legal! E até mesmo na advocacia empreendedora, como eu tenho que marcar muita mentoria, muita coisa, eu também uso especificamente essa ferramenta. Nossa, que legal, não conhecia. Eu escuto muito isso, não conhecia.
Então, você traz ferramentas efetivas para dentro da experiência do cliente, desde que você compreenda que você precisa entregar além do básico. E não é só um básico bem feito. Né? Quando a Giovana fala assim, dos sistemas, de como, né, chegar ali na reunião do cliente e apresentar. Tá, e se você entregar uma apresentação visual da estratégia do processo? E eu não estou falando de um super visual law. Não. Você entregar um esquema muito simples de fluxo do que vai acontecer. Olha, vai ter uma defesa, vai ter uma contestação, depois vai ter isso, aqui a gente vai ter uma audiência de instrução que eu preciso de 3 testemunhas, e você entrega isso desenhado para o cliente. Qual que é o fator segurança, confiança que ele sente naquilo que você está passando para ele? É uma experiência. A gente precisa entender que ninguém é insubstituível. Nós precisamos ser imprescindíveis. Então, assim, eu terei uma ferramenta de comunicação business com o meu cliente. Eu vou instalar um chatbot para que ele possa ter ali já filtrar para ver quem que é realmente a pessoa adequada para ele. Eu vou usar um sistema e alimentá-lo. Né? Alimentar com informação para que a hora que o cliente, antes do cliente me pedir, mas eu sei que ele está precisando, eu vou fazer o quê? Eu vou emitir um relatório e vou manter essa questão de segurança. E chega num dado momento que ele vai olhar e vai falar assim, gente, mas a minha advogada, eu marco reunião fácil com ela, porque eu acesso o link, eu tenho um WhatsApp Business que o bot já começa a me atender, mas me encaminha para a pessoa responsável. Ela me entrega todos os relatórios no meu e-mail de tanto em tanto tempo. Para que eu vou contratar outra pessoa? Será que outra pessoa fará isso por mim? Então, a construção ali da experiência não foi no conhecimento jurídico. Ele veio por outras ferramentas que podem ser facilmente replicadas dentro de toda a cadeia do escritório. Né? Seja com um acesso ao sistema desde da pessoa estagiária, seja de uma planilha. Não precisamos também falar de tecnologia da NASA. Perfeito. A experiência, ela é isso. Quando eu cito a questão do café, porque café para mim é uma coisa muito séria. Café para mim é uma coisa muito séria. Eu vou servir para o meu cliente o mesmo café que eu tomo. Eu não vou pegar e falar assim, não, esse aqui é só o café dos sócios, e esse aqui, o café que foi... Eu sei de escritórios de advocacia que ficava refazendo o chá com um saquinho de chá já usado. Esse era o chá que era servido para o cliente. Será que é uma economia realmente necessária? Então não sirva o chá. Se você vai fazer, faça bem feito. Faça para que ele olhe e fale, nossa, eu fui muito bem atendido na recepção, eu fui muito bem atendido pelas pessoas estagiárias, eu fui até o escritório e fui ao banheiro e o banheiro estava limpo, com papel, o espelho não estava respingado de pasta de dente. A experiência do cliente, ela é muito simples. E justamente o que você falou, não precisamos olhar para o problema mundial, de resolver a paz mundial. Não, vamos olhar aqui dentro. Quais são os problemas que nós temos dentro dos nossos escritórios? Recentemente falaram assim, troca de cartão, tudo. Eu falei, eu só uso cartão com QR Code. Eu tenho um cartão digital com QR Code, está aqui. Mas a gente tem que entregar cartão. Eu falei, é fora dos valores do nosso escritório em relação à questão de ESG. Nosso escritório é praticamente 0 de papel, inclusive no cartão de visita. E ali eu mostro também para o meu cliente que aquilo que eu falo para ele que o meu escritório faz, ele faz de fato. Não faz da boca para fora. E isso também faz parte da experiência do cliente. Então, a experiência, ela vai muito mais de uma percepção e superação de expectativa, porque a expectativa dele era resolver o problema jurídico. E aí ele fala, nossa, eu nem lembro mais que eu tinha um problema. Problema jurídico, tô querendo ter outro problema para poder voltar aqui, né?
Então, muito da experiência é isso, usar e olhar a experiência como uma ferramenta estratégica de autoridade, de prospecção de clientes, de aumento da rentabilidade do escritório. Né? Ela não é simplesmente um ser bacana. Sim. Tem uma coisa que eu nunca entendi. Chega a ser cômico, né? A gente passa a faculdade inteira ouvindo que a relação entre cliente e advogado é uma relação de confiança. Depois que eu me formei, assim, não foi uma nem duas, mas assim, muita gente vinha me procurar. Você não pode dar uma olhadinha nisso, familiar, enfim. Não pode dar uma olhadinha nisso aqui. Mas por que teu advogado? Eu não confio no meu advogado. Não sei se ele tá me falando a verdade. Isso tem a ver com a experiência do cliente também, né? Se é uma relação de confiança, e obviamente precisa ser uma relação de confiança, né? Você tem que mostrar pro teu cliente, né? Ele tem que confiar em você. Então, enfim, coisas básicas, né? De comunicação. E aí, vamos avançar um pouquinho, trazer, né, de forma mais evidente o tema inovação. E aí eu queria, antes da gente falar da inovação em si, eu acho que cabe um esclarecimento, que tem a ver com o que você falou assim, não precisa de uma tecnologia da NASA ou algo novo. Invenção é diferente de inovação. Né? Acho que é isso. Invenção está criando algo novo, a inovação, você, né, na minha visão, utilizar o que você tem em volta aqui e agregar um valor, né? E eu gosto, sempre quando eu tô falando sobre o tema, eu gosto sempre de citar o exemplo da mala de rodinha, né? Que é a mala de rodinha, quem criou não inventou nem a roda nem a mala. A roda e a mala já existia há muito tempo, né? Simplesmente uniu duas coisas e agregou valor, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? Que a gente precisa entender que não precisa criar algo totalmente novo para você inovar, fazer diferente, enfim. E aí, eu gosto de trazer um exemplo que a gente ouviu aqui no segundo episódio, salvo engano, o Thiago Zanicotti. Uhum. Ele estava comentando sobre a inovação, como vocês comentaram, assim, que às vezes está nos detalhes mais simples, digamos assim, né? Mas ele contou como que é o reporte que ele dá para cliente dele. Então, normalmente, ali ele vai conversar, às vezes, com o diretor da empresa ou, às vezes, até com o diretor jurídico. E sabe-se que a rotina ela é muito corrida, né? Então, às vezes, o diretor ou a empresa faz uma pergunta para o escritório vai lá e manda um e-mail com um monte de jurisprudência, né? E aí, o que ele falou assim, olha, quando eu vou reportar para o meu cliente, eu escrevo um e-mail super sintético. Então, ele me perguntou, pode ou não pode? Tá lá, pode XYZ. Se ele quiser mais alguma informação, aí sim eu mando um anexo de forma proativa com um relatório mais completo, mas eu faço essa menção. E é algo super simples. Às vezes a gente acha que do outro lado a gente está lidando também com alguém que é advogado e que precisa saber, enfim, e não é essa a realidade, né? A gente precisa entender o outro lado da mesa, a gente precisa entender a realidade do nosso cliente para saber como a gente agrega valor. Então, de novo, um exemplo, né, simples de como a inovação pode ajudar. E, Giovana, olhando ali no dia a dia, né, quando você está ali na questão de processos e gestão dentro do escritório, obviamente que muitos desses processos acabam interferindo, né, no cliente, na experiência do cliente. Você já deu, né, a gente já viu aqui vários exemplos, né, de como que eu posso melhorar a experiência do meu cliente aqui dentro, né? Mas o que você tem visto, assim, que tem trazido mais resultado, assim, sabe? Nessa questão de manter o cliente engajado ali com vocês no dia a dia. Bom, eu tenho percebido, até nos últimos tempos, uma necessidade de mercado mesmo dos escritórios parceiros, das empresas e dos próprios clientes pedindo. Eu tive uma reunião essa semana que um dos meus clientes ele me falou, Giovana, quais as tecnologias que vocês usam que não só o sistema jurídico? Então, de fato, vem sendo analisado por esses clientes, o que o escritório faz e como ele faz. A gente também, agora, recentemente, recebeu um cliente porque ele rescindiu com um escritório que não tinha controladoria jurídica. E para aquela empresa, era um valor ter controladoria jurídica. Como que o meu advogado faz o prazo, faz o controle, faz tudo,
e, de fato, não tem daí uma entrega com qualidade. Então, o que eu venho percebendo é essa necessidade de mercado dos próprios departamentos jurídicos, e até mencionando aqui a Cláudia Trancoso, que foi do último podcast, que ela falou que, de fato, o Legal Ops ele vem para crescer os departamentos e ter esse olhar mais estratégico também para avaliar os escritórios que prestam serviços para eles. Então, quando a gente pensa que uma empresa hoje, ela tem um sistema dela jurídico em que os escritórios precisam alimentar, então eles têm que ter a ferramenta interna, mas eles precisam alimentar também a ferramenta do cliente. E o que tem surtido muito efeito são indicadores. Porque não basta só eu cuidar da base ativa daquele cliente e cuidar dos processos, que é o básico, é o mínimo, é a entrega do meu objeto de contrato, mas fazer uma apresentação com indicadores, entender quais são os dados que o meu cliente precisa. Puxa, um cliente lá específico meu, ele precisa da parte de encerrados no sistema dele. Então, ele precisa, de fato, que seja encerrado, assim, a toque de caixa, quando for arquivado o processo definitivamente, já encerrar. E não demorar, por uma questão de caixa orçamentário lá dele. Então, eu preciso entender e mostrar para ele quantos arquivados eu tive naquele mês. E não mandar só um relatório por e-mail. Marcar uma reunião, mostrar através de dashboards, indicadores, de apresentações, ser algo mais visual. Esse mesmo cliente, essa semana, ele falou: o que vocês acham sobre o legal design? Vocês utilizam legal design? Puxa, a gente utiliza. Então me manda uma defesa para eu ver. Então, é ter, de fato, esse contato mais próximo com os clientes, para que eles saibam o que a gente está fazendo, porque às vezes no dia a dia a gente não consegue também mostrar o que de fato a gente faz. E eu acho que isso entra na mentalidade empreendedora, porque a gente pode fazer um ótimo trabalho, ser um melhor escritório, mas se a gente não souber vender isso para o cliente, a gente não vai conseguir manter ele na nossa carteira. Então, eu acho que eu tenho visto muito essa necessidade de mercado, que os clientes eles têm buscado e pesquisado sobre assuntos de inovação, de gestão, até a própria feira da Fenoló, que vai acontecer agora no final do mês. Muitos departamentos jurídicos vão para saber o que está sendo feito para os escritórios, como eles vão cobrar dos escritórios. Então, eles precisam entender para eles poderem cobrar. E eu acho que isso tem mudado, inclusive, a mentalidade dos clientes. E os escritórios que não mudarem a sua mentalidade vão ficar para trás, infelizmente. O mercado vai puxando. Vai puxando, exato. Para você que, enfim, ainda não acredita que indicadores são importantes dentro da área jurídica, te faço um desafio. A próxima vez que você abastecer teu carro, tampe a parte que mostra o quanto de combustível tem e fique dirigindo. E aí, adivinha quando o combustível for acabar, exatamente, né? Então, fica aí o desafio. Se você passar um mês assim e não acabar o combustível em nenhum momento, tá tudo bem, manda lá que daí... quero saber se você conseguiu vencer esse desafio. Enfim, eu achei importante o que você falou de não olhar só para software jurídico. E aí a Elaine trouxe a questão de, poxa, eu vou agendar com o meu cliente, né? Eu mando lá um calendário, enfim, aí tem várias soluções, Calendly. Calendly que eu uso. Que tem até uma versão gratuita, né? Tem a versão gratuita, você consegue ter uma agenda. Nós usamos a versão paga, porque assim, por advogados, né, por setores, eu também uso a versão paga na advocacia empreendedora para ter opções. Mas mesmo a versão gratuita atende muito bem. E a paga não é tão caro assim, né? Não. Então, assim, tem que olhar. Tem, assim, não sei se em algum dia isso foi possível, mas eu sei que hoje em dia você não pode só olhar para a área jurídica. Você tem que olhar para outras áreas, você tem que estar antenado no que está acontecendo, até porque existem ferramentas de fora que podem agregar valor para o jurídico, independente se tem um law no meio, ou se tem um lex, ou se tem o que for, né? Então é importante a gente estar antenado. Gostei de quando você fala assim que, poxa, os clientes não querem mais ver só alguém falando sobre o tema, né? A Elaine falou sobre isso também na questão da SG. O escritório não tem que só falar, ele tem que praticar.
né? Então não é mais ali só o posicionamento, só estar participando de um evento ou ser chamado para falar sobre o assunto. No teu dia a dia, você tem que mostrar, né, o que você faz. Não basta... ele tem que sentir essa confiança, né? Ele tem que sentir que realmente vai ter uma segurança. Porque no final do dia, o cliente quer garantias de que você vai prestar o seu serviço com excelência, né? Você deu aquele exemplo da controladoria jurídica, né? O escritório, ele perdeu aquilo por não ter controladoria jurídica porque o cliente não sentiu a confiança de que ele seria atendido com a excelência que ele merecia ou que ele queria para aquele caso, né? Enfim, então veja, galera, não adianta só falar, né? O posicionamento, ele é muito importante, né, Elaine? Eu lembro até que, eu acho que foi no congresso ou na feira que teve de gestão e empreendedorismo, agora que, foi muito legal, bombou. E aí eu lembro que você fez uma provocação no painel, que você falou assim, eu acho que era na feira, enfim, ou pode ter sido outro evento. Quem tá aqui e não postou dizendo que tá aqui? E assim, foram pouquíssimas pessoas que realmente tinham postado, né? Então, as duas coisas têm que andar em conjunto. É óbvio que você tem que se posicionar, porque se você não falar, ninguém vai saber o que você faz, primeira questão. Mas você também tem que praticar. As duas coisas têm que andar em conjunto, né? Faz sentido? Total. Com certeza. Legal. Bom, acho que já estamos chegando aí no final do nosso episódio, né? Como passar? É o que a gente falou, né, Elaine? Assistindo, às vezes, parece que demora um pouquinho mais, mas quando a gente tá aqui, nossa, voa, né? Vocês, divagando um pouco agora, eu tava assistindo um podcast, meio nerd, assim, que fala sobre ciência e tal. E aí eu fui olhar o tempo do podcast. Gente, 10 horas. Os caras ficaram numa mesa. E era um tema meio polêmico, assim, sabe? Daí eu até achei um comentário lá, nossa, que eu dei muita risada. Que o rapaz falou assim, hoje eu tenho 45 anos, tal, foi muito legal o podcast, mas lá atrás, com 35 anos, quando eu comecei a assistir, daí eu dei muita risada. Enfim. Mas passa rápido, né? Quando a gente tá falando de coisa boa, passa muito rápido. Eu queria aproveitar, né, e pedir para vocês deixarem um recado final, uma dica para quem tá nos assistindo, né? Obviamente que se você tá aqui e anotou tudo que foi falado, já tem um monte de sugestão aí para você começar a aplicar amanhã, né? Mas enfim, né? O que você quer deixar aí de palavra final, Elaine, para quem tá nos assistindo? Deixar bem claro que inovação não é uma escolha. Inovação é uma necessidade de sobrevivência. Então, você não vai buscar um caminho inovador, um caminho de tecnologia, um caminho de olhar humanizado para pessoas, sejam dentro do escritório ou para clientes e principalmente para ferramentas, se você gosta ou não. É obrigatório, né? Então, quando nós olhamos para a inovação, é compreender que ela move efetivamente a advocacia também, né? Não só o foguete da NASA, mas a advocacia também, e é o que vai fazer com que o teu cliente te contrate, que o cliente volte e que, principalmente, o cliente te indique. Não vai ser o seu notório conhecimento jurídico que vai fazer diferença na sua advocacia. A forma como você exercer a advocacia em um negócio lucrativo e baseado em gestão, empreendedorismo e inovação é o que vai, de fato, trazer o dinheiro para a mesa. Legal, fantástico. E você, Giovana, o que você quer deixar de recado final? Hein? Bom, eu quero falar mais pensando em controladoria e em gestão jurídica. Acho que é uma necessidade de mercado, acho que a gente precisa ter esse olhar para esse ponto. A gestão jurídica é algo que, infelizmente, a gente não aprende na faculdade, mas é algo que está enraizado em qualquer advogado. Então, a gente precisa ter esse desenvolvimento de conhecimento e acredito que faz muita conexão com a inovação. Porque a controladoria jurídica hoje, o próprio Legal Ops, eles vêm como tendências para ficar, né? Então, a gente precisa investir nessas áreas e acredito que as pessoas que você mencionou ali no começo do podcast, que estão perdidas, que não sabem o que fazer, existem outras possibilidades que não só advogar hoje.
Então, acredito que o que eu quero deixar de recado é que as pessoas pesquisem sobre essas outras áreas, sobre ferramentas, invistam na sua própria identidade, na sua marca pessoal, para construir um posicionamento excelente no mercado. Show de bola. No final do dia, se a gente tem um bom posicionamento para o mercado, a gente tem liberdade, né? Não tem sensação melhor do mundo do que a gente ter essa sensação da liberdade. Legal, galera. Bom, para você que nos assistiu, né, deixa o seu like, compartilha com amigos e amigas, né? Se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito. Vamos deixar os contatos aqui, tanto da Elaine quanto da Giovana. Se vocês ainda não as seguem nas redes sociais, sigam, porque tem muito conteúdo legal. Se você está precisando de ajuda aí com essa mentalidade empreendedora, se você não consegue ter essa visão e está precisando de alguém para te apoiar, se você está precisando de alguém também ou alguma ajuda para formar a tua controladoria jurídica, deixar teus processos mais eficientes, né? Os contatos delas estarão aqui, enfim, né? É só mandar mensagem, porque são super acessíveis. Fechou? Galera, brigadão e até a próxima.